Criaturas do Mundo Edu, bem-vindos a mais um Atualidades Enem. Eu sou o professor Giba, eu sou o professor Bussunda. Esse aqui é o professor Giba e hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas, o Acordo de Paris. Toca a vinheta aí, champs. Vai terminar com o mundo. Pois é, rapaziada, nós estamos de novo aqui no YouTube, né, no canal do Mundo Edu, trazendo temas possíveis aí para atualidades no Enem. E a gente vai discutir um tema hoje que a galera às vezes fica pensando, pô, falar sobre mudanças climáticas não vem a ser atualidades, não vem. Mas obviamente, moçada, essa temática ela é muito importante ali dentro das ciências humanas, na geografia, né? Os caras estão falando seguidamente das problemáticas do clima e etc. E hoje nós vamos falar sobre essa tomada de consciência aí, que é muito recente, né? Historicamente, de que nós temos sim problemas climáticos, aquecimento global, poluição, devastação, etc. Como é que é essa história aí, Gilberto? Bom, Ederson, importante essa introdução, interessante o que tu falou, que as pessoas imaginam muito, o nosso aluno imagina muitas vezes que atualidades, na verdade, são temas da geopolítica. E não deixa de ser um tema da geopolítica, já que tu tem um acordo em Paris com 195 chefes de Estado. Então, quando vamos pensar que guerra no mundo ou que evento político no mundo reúne todos os países. As Olimpíadas? Bom, na verdade, é importante porque a gente tem que lembrar que os acordos internacionais sobre o clima, eles são recentes. A preocupação com o clima, como o Bussunda disse, ela é recente, mas a nossa relação com o clima não é, né, Bussunda? A gente tem a nossa relação com o clima, ela é histórica, não existe humanidade sem essa relação, onde a gente foi até dentro da lógica de evolução, né? A gente foi se adaptando. Hoje o homem é o único animal que está em todos os climas predominando, né? E não existe história humana sem essa relação com o clima. Só que até o seguinte, a gente nem se liga. Isso é de poucas décadas atrás, essa noção que a gente tem de que a gente está acabando com o clima. Vamos pegar um exemplo, né, rapaziada, dentro do iluminismo lá no século XVIII. Os fisiocratas diziam que a grande forma de riqueza estava na natureza, na agricultura, porque eles diziam assim, o ouro, os países buscam ouro. O ouro acaba. O clima, ele é inesgotável, a natureza, ela é inesgotável. A natureza, você vai sempre tirar da natureza. E aí a gente sabe hoje que a natureza não é inesgotável, sabe que ela não é infinita, né? Então é uma questão, acho que dos anos 70 para cá, Estocolmo 72, poderíamos colocar? Sim. Estocolmo 72 a primeira tomada de consciência que nós estamos causando danos pesados ao clima e que podem levar aí a consequências maiores para a humanidade. É interessante, né, Bussunda, que a ONU é criada em 1945, mas com preocupações muito mais políticas do que climáticas, do que naturais. Nós vamos ter, na verdade, a partir de 1972, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a partir de 1972, no protocolo, a chamada Primeira Cúpula da Terra, quando se faz, então, a primeira grande conferência sobre o clima das Nações Unidas. E aí, alguns países muito envolvidos na questão da Guerra Fria acabam não cumprindo suas metas, ainda era muito aéreo, né? Muito na teorização, né? Exato. A gente até pode usar, de certa maneira, isso assim, é tomada de consciência. Estamos com problemas, né? Precisamos nos conscientizar. Mas, gente, é quase que a mesma coisa que você dizer, eu tô com uma dor aqui no estômago, mas não foi no médico, não tomou remédio. E isso é interessante, Bussunda, porque quando a gente fala dessa consciência, né, desse ir ao médico, a questão do remédio, isso é interessante que somente a partir da década de 90, na verdade, a partir da Eco 92, é que a gente vai ter, então, uma preocupação... No Brasil, Rio de Janeiro, 1992.
que é sensacional, que ainda hoje é vista como uma das grandes conferências da ONU, que começa a se pensar uma ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Vamos analisar o seguinte: existe uma coisa que é a preservação ambiental e uma coisa que é a sustentabilidade. Preservação é não tocar, é não usar. Sustentabilidade é usar sem comprometer para as gerações futuras. E essa ideia de desenvolvimento sem comprometimento dos recursos naturais é uma ideia muito nova. Se a preocupação com o meio ambiente é nova, a ideia de sustentabilidade é muito mais nova ainda. Acho que é uma das grandes palavras, né, hoje utilizadas no mundo, campanhas, não pelo tamanho, mas pela repetição e importância, tá? Então, assim, ó, é uma das palavras utilizadas, inclusive, é difícil a gente ver publicidade de grandes empresas que não envolvam sustentabilidade, né? E até é muito bom tu ter tocado nisso, porque as pessoas às vezes não têm essa compreensão, né? Existe a preservação, não vamos tocar, e a sustentabilidade, onde a gente vê diversos projetos aí, né? Só que dentro disso, Giba, por exemplo, né, a Rio 92, ela já tinha essa preocupação com a sustentabilidade, claramente? Como é que era? Os cientistas envolvidos na Rio 92 são cientistas responsáveis por esse conceito. E a partir dali, não que o termo sustentabilidade seja apresentado ao mundo a partir dali, mas é a primeira convenção sobre desenvolvimento sustentável que a ONU realiza. E a partir daí começa a popularização, né, que a gente tem. Sim, porque antes a ONU já tinha feito o IPCC, que era o painel sobre mudanças climáticas, o IOTP, que era o painel sobre a camada de ozônio, mas é a primeira vez que se cria algo que, aí vamos considerar, o que não deu certo em Estocolmo, é que os países estavam envolvidos na Guerra Fria. E hoje não, 92, acabou a Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, né? Só que é claro também que lá em 92 se reuniram, tem toda uma agenda, né, construída pelos países da Eco 92, e esses países não seguiram exatamente, tanto é que depois a gente tem Rio mais 20, que até Rio mais 10, depois Rio mais 20. Isso, Rio mais 10, que tem muita gente que, pô, por que Rio mais 20? Passaram-se 20 anos da Eco 92, Rio mais 10. Rio mais 10 o quê? Passaram 10 anos. 10 anos da Eco. A diferença é que a Rio mais 10 não foi no Rio de Janeiro, a Rio mais 10 foi na África do Sul, em Joanesburgo, e a Rio mais 20 foi, de novo, no Rio de Janeiro. Só que, o que chama atenção, por exemplo, na Rio mais 20, é que 193 chefes de Estado participaram, dos 200 membros. Só que basicamente 7 países não participaram. Só que juntos esses 7 representavam a maior parte da poluição mundial. Estados Unidos, China, Alemanha, Rússia, Japão, Arábia Saudita. Então não adianta, é como se você fosse fazer um campeonato sem os principais times. Como é que você vai fazer uma festa sem os principais envolvidos? Uma festa de aniversário, um casamento sem os noivos? Não adianta. Beleza, o responsável lá, o chefe de Estado da Zâmbia veio. O padre tá, mas não tá o noivo, a noiva. Pois é. Então, e aí a Rio mais 20 termina com um texto que é muito amplo, muito aberto, chamado Futuro que Queremos. Bacana, né? Querendo um mundo sustentável, querendo um mundo que também se fala em preservação de matas nativas, se fala... Mas não tem uma meta. Não tem uma meta para que os países se comprometam. O futuro que queremos, eu quero um futuro legal, tu quer um futuro legal. Mas que bom. O que nós vamos fazer para isso? Então, talvez a grande crítica que se faz é isso. Faltou uma meta aos países. Eu acho que o primeiro grande encontro, não é encontro necessariamente, mas o primeiro grande acordo que se estabelecia metas era o Protocolo de Kyoto, 97. Sim, 97. Né? 1900. Então, assim, ó, se a Rio 92 começa a difundir bastante a ideia de sustentabilidade e depois a Rio mais 10, Rio mais 20, principalmente a Rio mais 20, eles trazem eles falam agenda positiva, né? Usa essa expressão, uma agenda, o que a gente vai fazer para ter um mundo melhor, mas não se tem nada estabelecido além de dizer, nós precisamos, nós vamos, mas não se compromete em nada. Acho que o primeiro grande compromisso foi no meio disso tudo o Protocolo de Kyoto em 97. E o Protocolo de Kyoto é interessante porque, inicialmente, todos os países
tinham que reduzir em 5% suas emissões. Mas, inicialmente, depois vai se discutindo, os países pobres começam a questionar por que eles têm que reduzir, se os países ricos vêm poluindo desde a Revolução Industrial e são os verdadeiros responsáveis pelas alterações climáticas. Então, apenas 37 países, na verdade, de fato, 37 países e a União Europeia precisavam reduzir 5%. Se cria um comércio estranho, que a gente classifica como um comércio de ar puro, que é a comercialização de créditos de carbono. Países que não atingem suas metas pagam para países que ultrapassaram sua meta. É muito estranho, porque daí tu tenta fazer uma média mundial e os países que se comprometiam a reduzir não são, de fato, obrigados, porque eles podem... o Brasil, sei lá, o Brasil chutando. O Brasil não poluiu tanto, os Estados Unidos viria e compraria uma cota da não poluição do Brasil para atingir a meta. Sendo que o Brasil, como era um país em desenvolvimento, não tinha a meta. Então, ele só precisava vender. E aí você pega, por exemplo, a China, que é o maior poluidor, se transformou no maior poluidor do mundo, é um grande vendedor de créditos de carbono. O país que mais polui a atmosfera é justamente os que mais ganham. A China não estava no protocolo de Kyoto? Como ela é subdesenvolvida, ela é país em desenvolvimento, ela não tinha o compromisso. Não tinha o compromisso. E eu até citei 2 exemplos loucos, assim, os Estados Unidos comprando meta do Brasil, o Brasil não tem meta. E os Estados Unidos não tinha compromisso por vontade. Porque a ideia é que os Estados Unidos tivesse também, como ele é a grande potência econômica do mundo, né, que os Estados Unidos tivesse o compromisso em 97 no protocolo de Kyoto. Mas os Estados Unidos foi o grande país que melou com o protocolo de Kyoto. E quando os Estados Unidos não entra, tem uma coisa interessante. Tem aquele filme, aquele documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, que inclusive é recomendável por vários dados, mas muitos dados exagerados. Inclusive eu vou fazer um parênteses aqui. O Al Gore, que interessantemente teve mais votos que o Bush, o George W. Bush, e o Bush venceu naquelas eleições distritais. Vamos fazer um vídeo adiante explicando como funciona essa loucura de eleições nos Estados Unidos, que tem eleições esse ano. E o Al Gore, que em 1992 esteve como senador aqui na Rio 92, na Eco 92. E o Al Gore fala uma série de coisas interessantes, porém, ele deixa claro que enquanto os Estados Unidos não participarem efetivamente, o mundo não vai ter essa questão resolvida. Então, o mais interessante disso é que eles sabem que eles são os grandes responsáveis e se eles não entrarem, o mundo não muda. E aí vem a grande questão, Mussunda. Em 2015, em dezembro de 2015, nós tivemos o Acordo de Paris, que é sensacional, porque ele não... Dani, é você? Adoro! Sensacional! Que é ótimo é um marco político, já que pela primeira vez você tem uma meta para que todos os países em conjunto se comprometam. Qual é a meta? Não há uma meta para cada um dos países, mas a meta é que o aumento da poluição, o aumento das temperaturas fique em até 2 graus centígrados até 2100. Vejam bem, até 2 graus centígrados até 2100. Que tem previsões, existem previsões que a temperatura ia aumentar até o dobro disso, até né? o dobro. A gente vive, que é dentro desse processo do aquecimento global, que a gente chama, né? E que se identifica, não são todas exatamente as correntes que concordam com isso, mas que o grande agente disso é o homem e esse processo todo de industrialização, de poluição, né? Porque, na verdade, dentro do ciclo físico do carbono, ciclo natural do carbono, você tem uma grande quantidade de carbono aprisionado no subsolo há milhões de anos. A indústria vem, a partir do século XVIII, começa a queimar e jogar esse carbono na atmosfera. E a maior quantidade de carbono retém uma grande quantidade de energia térmica, aumentando a temperatura junto da superfície.
que é o efeito estufa, é o mesmo efeito que a gente tem com um cobertor leve nos cobrindo o corpo. É o efeito que existe em algumas grandes cidades quando tem muito carro, né? Exato, trânsito, formando um microclima. Formando um microclima. E aí, um ponto importantíssimo desse processo é que quem vai pagar a conta? Bom, lá no protocolo de Kyoto, os países ricos eram os únicos a terem metas. Os pobres tinham indicações, poderiam contribuir. O Brasil, por exemplo, não tinha metas em 1997 no protocolo de Kyoto. Exatamente. E agora, quem vai pagar a conta? Os países ricos. Todo mundo tem que reduzir, mas os países ricos se comprometeram em repassar aos pobres 100 bilhões de dólares para que os objetivos do Tratado de Paris, do Acordo de Paris, sejam atingidos. O que é muito interessante. Os Estados Unidos assinaram, se comprometeram, também porque estava no último ano do governo Obama, e ele sabe que não vai mais ser reeleito, então ele jogou essa bomba para o próximo presidente, mas é de fato algo muito importante. É algo realmente muito importante que nós estamos vivenciando desde dezembro de 2015. Um ponto muito positivo nessa história toda de tomada de consciência ambiental de 1972 para cá, quando pela primeira vez, então, são quantos países que estão envolvidos no Acordo de Paris? 195. 195 países, a imensa maioria, se não todos, não são todos os países do mundo, tem um ou dois aí fora. Que não participam. Mas quase a totalidade do planeta Terra se comprometendo com seus chefes de Estado, seus representantes, a reduzir a poluição, a reduzir a emissão de gases poluentes para tentar barrar o aquecimento global. Alguns autores dizem que o homem, ele só tem uma espécie que se aproxima do que o homem faz, que seria o vírus, que tira o seu sustento de um corpo, dos recursos vitais de um corpo, a ponto de matar esse corpo, a ponto de alterar a temperatura desse corpo. Hashtag então, somos todos vírus. Somos todos vírus. Agora, se a gente pudesse conscientizar, quanto mais tempo a gente prolongar a degradação do nosso habitat, mais tempo a nossa espécie pode ficar por aqui. Senão nós vamos ter que fazer que nem o Stephen Hawking falou esses tempos, migrar. Vamos ter que ir para outro planeta aí qualquer. Mas eu gosto tanto daqui, Gil. Dos planetas que eu conheço, esse é o mais legal. Eu acho feio, esse formato que a Terra tem ali. Eu já pensei em mudar de planeta porque é feio. Parece o Vasco às vezes. Por hoje era isso sobre o Acordo de Paris. Era isso. Vai curtindo os nossos vídeos, vai curtindo o nosso canal, vai curtindo o Atualidades do Mundo Edu. Falou, rapaziada. Um grande abraço para vocês. É nóis. Até a próxima. Falou.